Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Herculano, da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, aqui em São Gonçalo do Amarante, também na localidade do Barroso, ali no Paracuru. Bom, eu sou casado com Maria Valdete, tá? Filhos, perdão, a Lídia e também o Evans, que já é adulto. O dia tem 17, o Evans já tem 27 anos, bem grandinhos eles já, Muito bem, o que eu faço da minha vida? Eu sou missionário aqui em São Gonçalo do Amarante, me converti aqui, conheci a Jesus aqui e é um lugar muito agradável. São Gonçalo é uma cidade, É um lugar muito agradável. E aí, então, morando em São Gonçalo e sendo crente aqui em São Gonçalo, na Cristo é Vida, e meus avós moravam, então, no interior, na localidade do Barroso. Meu pai mora até hoje lá, e era um lugar muito agradável. Quando, nas férias, quando criança, eu ia para lá. E então, surgiu, então, o desejo de abrir um trabalho lá com o tempo, e de repente aconteceu. Em 2009, a gente foi para lá, E já fazem, então, 12 anos que a gente está lá no Barroso. Começamos um trabalho com crianças e depois fazendo, então, assim, trabalho com jovens, estudos. Nós íamos de casa em casa, Nós não tínhamos ainda aquele prédio grande para colocar as pessoas, E aí surgiu, então, a oportunidade de a gente fazer os nossos cultos em uma sala da casa, então, dos meus avós, que então meu pai era que morava lá. Meus avós, então, não eram mais vivos, mas meu pai morava lá. E então, sabe aquelas casas bem antigas, bem grandonas, E aí tinha uma sala bem grande e a gente começou a fazer os nossos cultos lá. E essas pessoas que a gente estava fazendo os estudos, elas começaram a vir. As crianças começaram a vir, a gente fazia trabalho com crianças, brincadeiras, estudos bíblicos para as crianças, tinha o lanche das crianças. Então a gente começou a fazer esse trabalho e até hoje a gente tem um trabalho com crianças lá, mas é um trabalho assim, num ano, a gente, no mês de outubro, no mês da criança, a gente então faz um domingão, uma tarde, então, com a comunidade, traz então brinquedo, pula-pula, mas antes nós trazemos uma lição bíblica, então, com a tia Valdete. Ela então traz uma lição bíblica falando para as pessoas. Nós levamos todas elas, as crianças e seus pais, para a igreja para ouvir essa mensagem. Nós temos louvor, Algumas vezes nós convidamos algumas pessoas que possam nos ajudar, e aí então depois a gente vai para os brinquedos pula-pula, os tobogãs, aqueles brinquedos infláveis que a gente coloca em criança aí, muito algodão doce, muito picolé, essas coisas que criança gosta de, e a gente bota então louvor para a criançada. Tá? E então esse trabalho continuou nesta sala com meu pai, mas aí veio a ideia de a gente crescer o nosso trabalho na localidade do Barroso. Então nós oramos ao Senhor. Então o irmão Herculano, que é meu pai, ele doou o terreno, um pequeno terreno lá, é uma zona rural, onde tem boi, tem animais, muitas árvores, riachos, então muita terra, então é um lugar muito assim agradável. E então ele doou um pedaço de terreno para que a gente pudesse fazer a igreja. Que coisa boa, Que a gente então agora tem uma... E agora o desafio era construir. A gente começou orando, e Deus foi nos dando condições, e nós então construímos um prédio bem grandão para a gente começar a fazer os nossos cultos. E aí foi muito bom, nós inauguramos, o pastor Nogueira estava lá, algumas pessoas de Fortaleza, alguns irmãos daí de Fortaleza, Estava então comemorando então o grande prédio que a gente agora, e até hoje a gente faz culto lá. Na nossa igreja nós temos poucas pessoas, mas são essas poucas pessoas que Deus tem colocado para a gente cuidar. E toda a comunidade conhece a nossa igreja lá, Então a gente tem uma amizade muito grande com as pessoas. Enquanto nós temos essa amizade, nós lançamos a semente no coração delas para que elas recebam
então Jesus Cristo na vida delas, tá? Mas agora vamos falar sobre São Gonçalo. E então São Gonçalo precisou de um pastor, né? Um pastor para cuidar então da igreja de São Gonçalo. Eu moro em São Gonçalo, mas ia para a localidade do Barroso, então cuidar da igrejinha lá no campo, na zona rural. Mas aqui em São Gonçalo precisava agora de um pastor. E nós aceitamos, oramos ao Senhor, que Deus colocasse essa tranquilidade no nosso coração para a gente vir para cá, para São Gonçalo. E a gente veio, e a gente começou então a cuidar de São Gonçalo. Nós já estamos com 7 anos, nós ajeitamos a igreja, nós já fazemos um trabalho também com as crianças no período de férias, a nossa EBF. Então, de janeiro e julho, nas férias, nós então pegamos as crianças do nosso bairro e fazemos ali os estudos bíblicos, os louvores, as brincadeiras, né? As pinturas, crianças. Então, durante uma semana a gente faz então esse trabalho. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. A nossa igreja está bem bonitinha, está bem localizada, todo mundo já conhece, a gente tem uma amizade então com o bairro. As pessoas sabem que nós somos crentes em Cristo Jesus, nós somos boas testemunhas ali e as pessoas estão se convertendo, né? Nós temos, aqui em São Gonçalo, nós temos um bom número de pessoas, mais até de que lá no Barroso, né? Aqui a cidade, a população é maior, né? A população é muita gente que mora na cidade grande, é diferente de quem mora no campo, na zona rural, né? Que são poucas pessoas, mas na cidade, então em São Gonçalo do Amarante, há muitas pessoas, e aí a nossa igreja tem um número maior, não é tão muitas pessoas, não são muitas pessoas, mas é o necessário que Deus tem colocado no nosso coração, e ali para a gente cuidar, né? Eu peço para que vocês possam orar por nós. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque a nossa igreja, né, aqui em São Gonçalo do Amarante, nós podemos abrir as nossas igrejas e realizar os nossos cultos, apesar de termos igrejas por aí em outros municípios que não podem fazer. Nós agradecemos a Deus e pedimos a Deus que o Senhor também possa ajudar esses municípios também a abrir as suas igrejas, né? E uma segunda oração é que vocês orem para que os irmãos aqui, tanto de São Gonçalo como do Barroso, eles então possam estar com saúde, que Deus possa proteger eles do Covid, né? E se eles pegar Covid, eles possam se recuperar rápido, né? E uma última coisa, que eles possam ficar firmes na fé em Cristo Jesus. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês aí onde vocês estejam, tá bom? Então a próxima, Jesus abençoe a todos.